A depressão é considerada o mal do século. O que a Bíblia fala a respeito da depressão? O que ela orienta sobre como tratar o problema? Para conversar sobre este assunto, ninguém melhor do que o pastor Antônio Fontes, né? Que tem aí um conhecimento profundo da Bíblia e que a gente faz questão, né, pastor, de estar trazendo esse assunto à tona, porque é um assunto que de fato tem atingido muitas pessoas. Muito obrigada aí por estar conosco novamente, né? Eu que agradeço por estar aqui, especialmente para falar sobre um assunto de tamanha importância como esse. Pastor, o que a Bíblia fala a respeito da depressão? Olha, a Bíblia fala sobre o abatimento da alma. A depressão, ela está ligada a esse abatimento profundo da alma, né? Salmo 42, por exemplo, o salmista, ele tem uma conversa consigo mesmo, que Santo Agostinho, ele chama de solilóquio. Solilóquio, numa obra que tem como título Solilóquio e Vida Feliz. E o salmista pergunta para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro em mim? Então vejam bem, há uma conversa consigo mesmo. Isso demonstra que a pessoa estava num grau tamanho de abatimento, de tristeza, numa verdadeira depressão. E ele levanta a pergunta, ele faz a pergunta a si mesmo e ele próprio responde. Ele diz assim: olha, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o Deus meu. O senhor acredita então que a pessoa, quando está nesse momento profundo, de tristeza profunda, se buscar a Deus, pode ter esse alívio? Sem dúvida alguma. Eu acredito que Deus, ele é, na verdade, a solução para todos os nossos problemas. Para o maior problema do homem, que é o problema do pecado, e todas as consequências advindas desse estado de pecado em que o homem vive. Entretanto, eu quero aqui fazer uma observação, é que nós não podemos de forma nenhuma desprezar o apoio ou o trabalho de profissionais da área. Não é? Então, é preciso que essas pessoas sejam consultadas. Nós precisamos entender que a depressão ela é uma doença da mente, ela é um problema. E a pessoa precisa aprender também a consultar os profissionais da área. Precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda, claro. E nós, claro, somamos também com essa ajuda. A igreja, ela enfrenta esse tipo de problema no seu dia a dia, com os membros, com as pessoas que procuram? Sem dúvida alguma. Eu mesmo, ao longo do meu ministério, eu tive a oportunidade, em trabalho de aconselhamento, de orientar pessoas a buscarem a ajuda de um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Já aconteceu de eu orientar, né? Alguém veio, eu acompanhei, eu orientei, nós oramos, lemos a Bíblia, mas eu percebi que aquela pessoa precisava de uma ajuda médica, de alguém especializado. Então eu encaminhei aquela pessoa. É preciso ter essa consciência, né, pastor? É preciso ter essa consciência. Infelizmente, muitas pessoas ainda resistem um pouco a isso. Né, a um tratamento de um profissional da área. Né? Eles acham que somente alguém em estado talvez de uma loucura muito grande é que precisa de uma ajuda assim. Mas não, na verdade não. Às vezes a pessoa entra num quadro depressivo profundo. E nós temos um caso na Bíblia também, está registrado lá em 1 Crônicas, no capítulo 19, o caso do profeta Elias. Lembra de Elias naquela questão com o rei Acabe? O rei Acabe tentou destruí-lo, tentou matá-lo. E Elias, então, ele saiu da cidade, ele fugiu e foi se esconder dentro de uma caverna. Ele estava escondido dentro de uma caverna. E Deus, então, vai ao encontro dele e faz a pergunta: o que tu estás fazendo aqui nesta caverna? Então, isso mostra que é possível que nós venhamos a nos esconder em cavernas que muitas vezes nós mesmos construímos e ficamos dentro dessas cavernas. Mas nós temos um Deus que vai nos encontrar ali onde nós estamos e faz a pergunta: o que estás fazendo aí? O que nós precisamos é abrir o nosso coração para que então possamos colocar diante de Deus toda a nossa angústia, todo o nosso quadro, buscar toda a tristeza, ajuda, né? Toda ajuda que pudermos encontrar, não só nos profissionais da área, mas ajuda na família também. Isso é muito importante, que a família esteja pronta para dar todo apoio à pessoa que se encontra num quadro depressivo. Pastor, tem muita gente que fala, né? Só para a gente concluir o nosso bate-papo, tem muita gente que fala: mas depressão não é de Deus. Depressão é algo que
é algo demoníaco, é algo isso. Tem pessoas que falam isso, né? Eu diria até que doença nenhuma é de Deus, né? Alguém está com o braço quebrado, não vai dizer que é de Deus. Alguém que está com problema no pulmão, não vai dizer que é de Deus. E alguém que está com problema na mente, também não vai dizer que é de Deus. Entretanto, Deus é o recurso para todas as coisas. Então nós devemos entender que esse tipo de patologia, esse tipo de problema, existem pessoas habilitadas para tratar delas. Mas, acima de tudo, nós temos um Deus grandioso, que assim como ele usa, por exemplo, um cardiologista para cuidar do nosso coração, ele vai usar um psiquiatra para cuidar dos problemas que diz respeito à nossa mente, à nossa alma também. O importante é estar disposto a querer ajuda, né? O importante é estar disposto a isso. E a igreja tem esse papel, né, pastor? Tem esse papel. Quando nós nos propomos a pregar o Evangelho, esse Evangelho ele visa alcançar o homem na sua totalidade, né? Alcançar o homem diante das suas crises, diante da situação em que ele vive. Então, o Senhor Jesus, ele na verdade é aquele que perdoa os nossos pecados, restaura a nossa vida, faz de nós novas criaturas e nos dá a força necessária para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Porque nós havemos de convir também que a vida prepara situações para nós que não foram ensaiadas. E essas situações, elas nos levam muitas vezes a quadros de profundo abatimento e de quadro de profunda estado depressivo também. Bom, pastor, é importante a gente deixar claro, né, nesse nosso bate-papo aqui, que Deus está acima de tudo, né? Acima do terapeuta, acima de qualquer profissional, acima do pastor. O importante é que a pessoa esteja disposta a buscar ajuda para vencer tamanho abatimento da alma, né? Exatamente, eu acho que é esse combinado de forças aí, buscar a ajuda de Deus, buscar a ajuda de um profissional e contar com o apoio da família. Isso é fundamental. Muito obrigada, então, pela sua participação no programa de hoje para tratar de um tema tão importante como é a depressão, né? Muito obrigada. Eu que agradeço e que Deus a todos abençoe.